Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao curso de escrita científica. Dessa vez a gente vai falar sobre a metodologia, como escrever uma metodologia para artigos científicos. Então, os objetivos da aula. Nesse tópico, você irá aprender sobre os aspectos chaves a serem abordados na metodologia de um estudo e como redigir uma metodologia concisa e estruturada para apresentação em artigos científicos. Então, o que seria a metodologia? A metodologia é uma fase da pesquisa em que é o momento em que o pesquisador define como operacionalizou a pesquisa para que os objetivos fossem atendidos. Então, na verdade, é aquele passo a passo, são todos os degraus que foram percorridos durante o estudo para que você alcançasse os objetivos da pesquisa. Na verdade, é então como, né? É responder a pergunta, como a pesquisa foi realizada? Então, para que vocês entendam melhor, né, a gente vai tomar como exemplo um artigo que foi publicado recentemente, do último número da Revista Latino-Americana de Enfermagem. O artigo tem como título Comparação da eficácia de intervenções na taxa de retorno para o recebimento do laudo corpocitopatológico, um estudo experimental randomizado controlado. A autoria da professora Camila, que é professora também do nosso curso, né, do nosso NEPS. Esse é o link para acesso, né? Eu sugiro que vocês, ao estiverem assistindo a aula, abram pelo link o artigo, porque em alguns momentos vai ficar pequenininho a letra, e eu acho que facilita se vocês tiverem um artigo completo para ver em PDF mesmo. Então, gente, sobre a metodologia. A metodologia contempla alguns pontos. Então, todos esses itens devem ser abordados na metodologia de um estudo. São eles: tipo de estudo, local do estudo, população e amostra, coleta de dados, instrumento de coleta de dados, análise dos dados e aspectos éticos. É importante vocês saberem o seguinte: nem sempre nos artigos científicos utilizam-se o formato estruturado. O que é isso? A definição dos tópicos. Diferente dos TCCs, monografias, dissertações e teses, que a gente usa mesmo os tópicos separados. Então, eu coloco tipo de estudo e aí eu descrevo o tipo de estudo. Local do estudo, descrevo o local do estudo. Nos artigos científicos, eles usam uma formatação mais condensada. Tem só o título, método, normalmente, ou metodologia, e a descrição de todos esses itens encontra-se no corpo do texto. Então, não precisa colocar os subitens. Deu para entender? A gente vai abordar cada um deles e à medida que a gente for exemplificando, vocês vão conseguindo identificar todas essas etapas no texto. Então, o tipo de estudo. Tipo de estudo, gente, é a definição do tipo de pesquisa que foi utilizada para alcançar os objetivos do estudo. Então, a gente já teve uma aula anterior sobre pesquisa e que foram definidos quais os tipos de pesquisas que já existem. Então, nós vamos apenas retomar alguns que são os mais comuns, né, e também mais relevantes. Então, a gente vai retomar alguns tipos para que vocês tomem conhecimento. Então, o tipo de estudo pode estar relacionado ao procedimento de observação ou de manipulação das variáveis do estudo. Então, nós temos estudos experimental, que testam a relação de causa e efeito, o estudo observacional, que descrevem fenômenos que ocorrem naturalmente e verificam possíveis associações entre as variáveis, e as revisões, que é um estudo secundário, quando o pesquisador apresenta um conjunto relacionado com dados e informações obtidas de estudos primários. Certo? Então, nós temos esses três tipos maiores de estudos. Dentro deles, a gente tem os subtipos que são, por exemplo, dos estudos observacionais. Tem estudo de coorte. O estudo de coorte é um estudo em que um grupo de pessoas com exposição a um fator de risco é acompanhado por um período para verificar o desencadeamento de um fenômeno. Então, é um estudo longitudinal. Ele não ocorre num período, num espaço único de tempo, e sim ao longo de um determinado tempo. Então, por exemplo, um grupo de gestantes são acompanhadas até o parto e observa-se o desenvolvimento de pré-eclâmpsia entre elas. Então, o estudo que eu pego hoje, a gestante que ela ainda está grávida, ela deve ter alguns fatores de risco e eu vou observar se ao final ela desenvolveu ou não a pré-eclâmpsia. Então, isso é um estudo de coorte.
O estudo transversal, ele é diferente do estudo de corte, porque ele ocorre em um único momento, sem que haja acompanhamento algum. Então, por exemplo, determinar a ocorrência de desmame precoce em uma unidade básica de saúde. Então, eu determino apenas o meu período de coleta de dados e a pessoa, né, a minha participante, no caso, uma lactante, ela é entrevistada em um único momento e perguntada, né, questionada sobre a ocorrência do desmame precoce ou não. Então, não há um acompanhamento dessa lactante para saber em que momento haverá esse desmame. Não, eu pergunto em um único momento do tempo. Então, esse é um estudo transversal. O estudo de caso controle, uma população com desfecho de uma doença e outra sem, são investigados quanto à presença de fatores que possam ter predisposto o desfecho. Então, aqui eu vou comparar dois grupos. Um grupo que tem uma patologia, uma doença ou algum objeto de estudo e o outro sem, certo? Então, por exemplo, um grupo de gestantes que tiveram pré-eclâmpsia e outro que não tiveram são investigados quanto à presença de fatores de risco para pré-eclâmpsia. Esse estudo, portanto, é um estudo que a gente chama de retrospectivo. Ele já pega a paciente com a patologia hoje e eu vou verificar o que ocorreu antes, certo? Então, a gente vai ver o que aconteceu lá atrás. Outro exemplo, uma mãe com filho mal formado, eu vou verificar o que aconteceu durante a gravidez, se ela utilizou algum medicamento ou droga teratogênica. Então, esse estudo é retroativo, comparando com outra mãe que não teve um filho mal formado. Eu preciso ter nesse tipo de estudo dois grupos, um com o desfecho e outro sem, certo? Existe também o relato de caso, que é um estudo mais simples, que você vai apenas descrever os aspectos de interesse que envolvem um único paciente. Então, o relato é de um caso apenas, né, que seja julgado relevante para análise na área acadêmica. Existem também os estudos experimentais. Esses estudos experimentais, eles têm um nível maior de evidência, são estudos melhores, né, mais importantes. E entre eles eu tenho um ensaio clínico randomizado controlado, né? Esse estudo, ele precisa ter como características uma intervenção. Então, eu aplico intervenção, em geral, em dois grupos, podendo ser mais, em que um não recebe a intervenção, o outro recebe a intervenção, certo? Só que, para a alocação dos indivíduos dentro dos grupos, eu preciso de uma randomização, que é um processo de alocação aleatória dos participantes dentro dos grupos, né? E um cegamento, ou seja, a pessoa que faz a análise, né, o próprio pesquisador, ele não vai ter conhecimento de quem faz parte de cada um dos grupos. Então, há um cegamento em algum desses níveis na hora da análise dos dados. Então, esse seria um ensaio clínico randomizado controlado. E existe também um ensaio clínico antes e depois, que é uma intervenção com um grupo apenas. Eu vou intervir com um grupo, vou analisar, por exemplo, conhecimento de umas pessoas sobre qualquer aspecto em um grupo, aplico a intervenção e vejo depois o que houve ou não de mudança, mas no mesmo grupo, certo? Então, esse é um ensaio clínico antes e depois. Os estudos de revisão, os principais, são a revisão narrativa, que é um estudo mais simples porque não exige nenhum protocolo rígido para a sua elaboração. É uma revisão de literatura. Você mesmo seleciona os artigos que você quer, o tema que você quer, escreve o quanto você queira. E isso é uma revisão narrativa. A revisão integrativa já possui um protocolo de busca e análise e discussão dos estudos. Tá. Então, nessa revisão integrativa, você precisa seguir um passo a passo, né? E é nesse passo a passo, eles são definidos já por autores, já consagrados, e ele é mais complicado porque a tentativa é de buscar na literatura a resposta para uma pergunta-problema. Então, precisa seguir todo um protocolo de busca desses artigos, de como é que analisa e discute. Na revisão sistemática, também existe, ela é mais relevante em que sentido? Porque ela utiliza métodos específicos e sistemáticos com o propósito de identificar, selecionar, avaliar criticamente os estudos incluídos na revisão. Então, é uma revisão também, uma espécie de revisão de literatura, só que com um protocolo mais específico e mais crítico com relação aos artigos que serão incluídos dentro dessa revisão sistemática. Então, primeiro são analisados metodologicamente os artigos, né, se eles cumpriram rigores metodológicos e são realmente
dignos, vamos dizer assim, de entrar e compor essa revisão sistemática. Se uma revisão sistemática for elaborada apenas com ensaios clínicos, né, essa revisão sistemática pode ser chamada de meta-análise, né, e aí é um estudo com nível de evidência bem mais acentuado. O outro item é o local do estudo. Então, quanto ao local do estudo, é importante a gente deixar claro para os leitores onde foi realizado. No entanto, a gente precisa ter um cuidado ético de não dizer o nome do local. Embora, por exemplo, eu saiba que o estudo foi realizado na maternidade escola Assis Chateaubriand, por exemplo, eu não vou dizer que aconteceu na maternidade escola por aspecto ético, certo? Então, o que é que eu vou dizer? Que aconteceu na maternidade pública, entendeu? De referência no estado do Ceará e tal. Então, dou todas as informações que quem conhece vai saber que é lá, mas sem que eu coloque o nome especificamente, certo? Uma outra coisa que é importante é não fazer propaganda turística do lugar. Nos artigos, a descrição do local do estudo ela é muito sucinta. Então, é feita dessa forma mesmo, aconteceu lá e pronto. Em outros textos, como monografias, dissertações e teses, as pessoas tendem a falar um pouco mais sobre o local, até para justificar a realização do estudo naquele local. Isso é possível, mas todas as características que serão incluídas nesse sentido é para justificar a escolha do estudo e não fazer uma propaganda turística do lugar. Porque tem gente que diz, foi numa maternidade pública de Fortaleza, que é a capital assim, que tem tantos mil habitantes, que, entendeu? Então, esse tipo de informações são irrelevantes e não devem ser incluídas. Então, aqui é um exemplo, certo? Aqui é um recorte desse artigo que eu já coloquei para vocês, né? Bem o comecinho do método. E aqui eu quero que a gente identifique essas primeiras informações. Então, a primeira coisa que dá para a gente identificar que foi um ensaio clínico controlado. Tá vendo? Randomizado controlado. Então, esse é o tipo de estudo, certo? E aqui também a gente identifica o quê? Que aconteceu em uma unidade de atenção primária de saúde situada na periferia de Fortaleza, estado do Ceará, localizado no Nordeste brasileiro. Como esse é o local de estudo, né? Então, como essa é uma revista de circulação nacional e até internacional, é importante a gente descrever, né, onde fica, né, e descrever bem a regionalização, mas em nenhum momento foi citado o nome da unidade básica que aconteceu, certo? Quanto à população e amostra. Então, a população é a totalidade dos sujeitos que contém informações importantes para a pesquisa. Então, que tipo de sujeito que eu vou querer pesquisar? Então, essa é a minha população. A população inclui todo mundo. Só que o estudo ele não é realizado com todo mundo. A gente seleciona uma amostra, ou seja, uma parte dessa população que vai realmente ser feita a coleta de dados, né? Então, essa seria a minha amostra. E essa amostra, ela é obtida através de uma técnica de amostragem. Então, como é que eu sei quantas pessoas vão fazer parte dessa minha amostra? A gente tem cálculos amostrais que são realizados, né, normalmente por um estatístico. Algumas fórmulas são bem difundidas e são conhecidas, mas para determinados tipos de estudo a gente deve contar com o apoio de um estatístico para realizar esse cálculo, certo? E as amostragens podem ser por conveniência, por adesão ou determinados tipos de estudo também, por randomização e enfim. A gente deve também colocar que tipo de pessoas vão fazer parte desse estudo. Então, quais são os critérios de inclusão das pessoas? Então, determinam as principais características da população-alvo relacionadas à questão de pesquisa. Então, as pessoas que vão entrar nesse estudo precisam de ter quais informações? Então, vamos dar um exemplo de um estudo realizado com gestantes, né, para eu avaliar o risco de pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Então, a minha população são gestantes, é todo mundo. A minha amostra é feito um cálculo e eu vou dizer quantas pessoas são. Mas essas pessoas, todas as gestantes, podem ser incluídas no meu estudo? Não. Por exemplo, são critérios de inclusão as gestantes que estão no primeiro trimestre gestacional, por exemplo. Porque se eu pegar uma gestante do terceiro trimestre, ela já pode ter a pré-eclâmpsia. E eu não quero avaliar o risco de ter. Então, tudo isso é avaliado. E esses são os critérios que a gente mesmo elabora, que a gente chama de critérios de inclusão. Existem também os critérios de inclusão, que quando eu coloquei os critérios de inclusão, as participantes entraram dentro do grupo. Mas, devido a algumas características que ela tem, ela deve ser depois excluída.
Então, isso é bem diferente. Então, os critérios de exclusão assinalam um subconjunto de indivíduos que são inadequados para a questão de pesquisa por possuírem características que impedem sua participação. Por exemplo, são gestantes, como eu falei, para eu avaliar o risco de pré-eclâmpsia, então eu coloquei como critério de inclusão as gestantes no primeiro trimestre gestacional. No entanto, eu não quero incluir nenhuma gestante menor do que 18 anos. Por quê? Por algum critério que eu queira, porque não há um consentimento da própria gestante, porque ela ainda não é responsável por si mesma, ou qualquer coisa desse tipo. Estou dando só um exemplo, isso é só uma simulação, certo? E aí eu coloco isso como um critério de exclusão. Ou então, não quero gestantes que sejam soropositivas, por algum motivo, aí você coloca como critério de exclusão, certo? Aí é importante a gente pensar no seguinte: os critérios de exclusão não são contrários de inclusão. As pessoas têm uma tendência, às vezes, de incluir a pessoa por um critério e de excluir pelo mesmo critério. Vamos dar um exemplo. Então, se eu coloquei incluir gestantes no primeiro trimestre, eu botei os critérios de inclusão são esses. Então, de exclusão, tem gente que coloca, por exemplo, estar no segundo ou terceiro trimestre. Então, aí já não precisa. Se eu já coloquei que só vai entrar as de primeiro, é lógico que as de segundo e terceiro já estão automaticamente excluídas. Então, esse não consiste em um critério de exclusão, tá certo? Lembrem, o critério de exclusão é para retirar as que já foram incluídas no estudo através do critério de inclusão, certo? E aqui o exemplo, né? De novo, a mesma imagem, e aqui a gente só localiza a população, que seriam mulheres que aguardavam a realização do exame colpocitopatológico. Pronto, essa é a minha população. E aqui, ó, os critérios de inclusão e exclusão. Foram consideradas elegíveis todas as mulheres que já haviam iniciado a atividade sexual e que realizaram o exame de prevenção do CCU na referida unidade de atenção primária à saúde durante o período de coleta de dados. Então, esse é o critério de inclusão. E foram excluídas da amostra mulheres que apresentassem limitação cognitiva que a impedissem de responder o questionário, de participar da intervenção educativa ou comportamental, bem como não ter realizado por qualquer motivo a coleta. Então vejam que os critérios de inclusão estão lá e os de exclusão retirou, dentro daquelas que foram elegíveis, aquelas que por outros motivos não podiam participar, ok? E aqui, olha, depois a gente percebe como é que foi feita a amostragem. Então, a partir da fórmula para estudos com grupos comparativos e da adição de um percentual de segurança de 10% para eventuais perdas, constatou-se que seriam necessárias 233 participantes para cada grupo, fazendo um total de 699 mulheres. Então, essa é a amostra. Então, de toda aquela população de mulheres que aguardavam a realização do exame, 699 mulheres participaram, ok? Coleta de dados. Então, chegou a hora de descrever o passo a passo da coleta. Esse é um item muito importante, porque ele realmente é o momento que você vai descrever tudo. Descreve o período da coleta de dados, descreve como foram abordados os sujeitos, como se obteve as informações, certo? Então, tudo isso tem que ser rigorosamente descrito nessa parte. Inclusive, qual foi o instrumento que foi utilizado? Foi um instrumento que você elaborou, né? Foi constituído ou já foi baseado em algum? Já era alguma escala que existia, né? Então já era um questionário que foi baseado em algum estudo relevante, já validado ou não, né? Você fez algum processo de validação ou algum teste piloto? Então tudo isso é importante. E você deve apresentar, na verdade, como um instrumento por inteiro, não vai caber, né? Não deve ser contemplado no artigo, da maneira com que a gente encontra de citar as variáveis que estão contidas nesse instrumento e que foram relevantes para o alcance desse objetivo, desse artigo que você está escrevendo, ok? E aqui o exemplo, ó. Os dados foram coletados em 2 momentos, descritos conforme o fluxograma. E nesse artigo, como é um artigo de ensaio clínico e passou por mais de uma fase, achou-se que seria viável colocar um fluxograma de coleta. Então, está tudo bem apresentado, ó. O momento da randomização da amostra, os grupos, a primeira fase da coleta, que foi feito, a intervenção que foi feita e a segunda fase da coleta. Então, isso aqui é a coleta de dados. Na verdade, no artigo inteiro, tem muito mais do que só o que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é só para a gente exemplificar, tá certo? E é do mesmo jeito com relação ao instrumento. Tá aqui o instrumento de coleta de dados.
né, ele coloca o instrumento de coleta de dados referente à parte de identificação e do inquérito de avaliação do conhecimento, atitude e prática foi validado. Foi realizado com todas as mulheres da amostra, considerando as que aguardavam a consulta em um dos consultórios disponíveis da unidade. Então vejam que utilizou-se um instrumento já validado e por isso tem a referência, né? Esse número 8 consiste numa referência que ao final você consegue consultar. Na análise dos dados, então deixe claro como você armazenou seus dados e como eles foram analisados. Então, você construiu um banco de dados, né? Em que programa você fez isso? Como foi que você analisou? Contou com o apoio de algum programa estatístico ou de alguma estatística específico, tá certo? Utilizou alguma técnica? Quais foram os testes que você utilizou? Se for utilizado escala, como era essa pontuação e a classificação das pessoas dentro dessa escala? Tudo isso precisa ser discriminado, certo? E também os aspectos éticos. Então, descreva quais procedimentos você seguiu para garantir a proteção ética dos participantes da sua pesquisa. Então, o que foi? Você obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Informa se obteve ou não. Toda pesquisa que envolve seres humanos precisa ter essa aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, em geral, a gente coloca que foi aprovado e coloca o número do protocolo em parênteses, para a pessoa consultar, porque atualmente todos os comitês de ética são acoplados à plataforma Brasil, então é possível a consulta desse parecer do comitê. Então, deixe claro que você seguiu as orientações que tratam das questões éticas envolvidas com pesquisas em seres humanos, né? Então, deixe isso claro e, inclusive, se houve privacidade na hora de uma coleta de dados, né? Um exame desse, por exemplo, corpo citopatológico que você manteve em uma sala privativa, enfim. Então, tudo isso tem que ser abordado e faça menção à resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, certo? No artigo científico, como a gente acaba deixando isso bem mais sucinto, às vezes algumas informações ficam omitidas, mas o fato de dizer que foi aprovado pelo Comitê de Ética e colocar o número do protocolo, isso aí é imprescindível, certo? Então, aqui, ó, a gente tem o exemplo da análise dos dados. Não é toda a análise, mas é só para exemplificar. Os dados foram compilados, né? Então, foram colocados em um banco de dados e analisados através do programa estatístico SPSS. E as variáveis foram expressas como média de desvio padrão. Isso aqui já é os testes que foram utilizados, ó, com intervalo de confiança de 95%. E as categorias em frequência e percentuais. Então, esses são os testes que foram feitos da análise. E aqui também como exemplo, olha, a questão dos aspectos éticos. Então, o ensaio clínico foi descrito conforme preconizado pelo Guia Internacional Consorte para intervenções não farmacológicas e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará com o número de protocolo 81/09. Então, veja, e o ensaio clínico foi inscrito no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Então, esse tipo de estudo, particularmente, precisa desse registro, né? Então, a gente viu que já foi feito um registro. Aqui eu chamo a atenção para o que apareceu aqui, ó, esse consorte. O que seria esse consorte, né? Por que ele diz que foi descrito conforme esse guia internacional, que é o consorte, né? Então, existem guias internacionais, né? Então, todos os textos, os artigos devem seguir esses guias da rede Equator, não sei se é bem essa pronúncia, conforme o tipo de estudo realizado. Então, o que seria, né, essa rede Equator? Então, a Rede Equator é uma iniciativa internacional que busca melhorar a confiabilidade e o valor da literatura de pesquisa em saúde publicada, promovendo relatórios transparentes e precisos em um uso mais amplo de diretrizes e relatórios robustos. Então, na verdade, gente, para primar pela qualidade das publicações, que muitas vezes vinha faltando informações relevantes ou que não seguiam preceitos éticos relevantes, então essa rede Equator buscou realmente fazer guias, checklists que melhorem essa confiabilidade dos dados e que os artigos também sejam mais confiáveis e completos. Então, nada mais são do que checklists. Então, você vai seguindo cada um dos itens para determinado tipo de estudo que você tenha. Então, é uma boa aquisição para que a gente realmente não esqueça de nenhuma informação importante, né? De que se assegure que tudo está sendo publicado conforme a ética e conforme todo o conhecimento. Então, trata-se da primeira tentativa coordenada para abordar